Direto da redação. Uma mega operação deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Controladoria Geral da União, realizada ontem, provocou a exoneração do presidente do INSS. Você vai entender o que a Polícia Federal investiga e o que a Controladoria Geral da União espera com essa investigação. A reportagem é de Gésio Passos. Uma mega operação da Polícia Federal e da CGU, a Controladoria Geral da União, foi realizada nesta quarta-feira para combater um esquema de descontos não autorizados de aposentados e pensionistas do INSS. Entre os alvos da operação estão 6 servidores públicos, entre eles o então presidente do INSS, Alexandre Stefanuto. Após a operação, o presidente Lula determinou a demissão de Stefanuto do cargo. No início da noite, a exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial. 700 policiais federais cumpriram 211 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens no valor de R$1 bilhão e 6 de prisão temporária em 13 estados e no Distrito Federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que o governo federal não admite atos de corrupção. O papel da Polícia Federal é um papel de polícia de Estado, absolutamente republicana, e investiga o que for necessário, doa a quem doer, inclusive cortando na própria carne, se for preciso. Então, isto é um dado muito importante do atual governo, que não poupa quem quer que seja, aliado ou não. A polícia faz o seu papel, investiga tecnicamente com respaldo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Até o momento, 3 pessoas ligadas a uma entidade associativa de Sergipe foram presas e outras 3 estão foragidas. Foram apreendidos carros de luxo, joias e obras de arte de dirigentes destas associações. A investigação analisa como entidades associativas conseguiram autorização para desconto de mensalidades direto no contra-cheque dos aposentados. Esse desconto começou em 2016, mas se aprofundou com o aumento do cadastro de entidades a partir de 2022. Em 2023, a CGU começou a apurar o aumento significativo desses descontos pelo INSS. Segundo a Controladoria, entre 2019 e 2024, foram mais de R$6 bilhões descontados dos aposentados. Contudo, ainda não se sabe quanto desse valor foi irregular. Uma pesquisa realizada pelos auditores com uma amostra de 1.300 pessoas constatou que 97% delas não tinham autorizado esses descontos. O ministro da CGU, Vinícius Carvalho, explicou que a investigação ainda está no início e que tudo será apurado. Qualquer coisa que haja sobre participação de pessoas de maneira inadequada nesse processo vai ser investigado. Tanto participação inadequada ou ilegal de facilitação de servidores do INSS, quanto de pessoas dessas entidades ou operadores de fora dessas entidades que podem fazer esse tipo de trabalho. Então é tudo isso que está sendo investigado. De fato, como o ministro falou, a gente não tem como ficar antecipando nada, até para não comprometer a própria investigação. A Justiça suspendeu os descontos de 9 das 11 entidades investigadas pela Polícia Federal. Mas o governo federal decidiu suspender administrativamente as contribuições de aposentados de todas as 29 associações cadastradas no INSS. São 6 milhões de aposentados ou pensionistas com desconto de mensalidade para essas associações. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que aguarda apuração para providências, mas que todos têm o direito constitucional da presunção de inocência. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação, tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. A investigação ainda vai analisar como essas associações conseguiram autorização para o desconto das mensalidades, já que 70% delas não tinham entregue a documentação completa para o INSS. A reportagem não conseguiu contato com o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, ou sua defesa.
Após a conclusão da investigação, os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A informação que chega é que essas associações, elas são voltadas para a prestação de serviços a aposentados. Qual tipo de serviço que elas prestam? Assessoria jurídica, em troca de assessoria jurídica, descontos em compras em farmácias, em compras em vários estabelecimentos. Elas são aceitas por alguns aposentados para formalizar descontos em folha de pagamento. Então, os aposentados e pensionistas, eles passam a ser contribuintes dessas associações em troca desses serviços e esses descontos em plano de saúde. Isso começou em 2016, começou a vigorar no governo Temer, vigorou durante todo o governo Jair Bolsonaro e aumentou continuou no governo Lula. Nos últimos 2 anos se aumentou muito, aí que chamou a atenção da Polícia Federal e dos órgãos de controle externo. Agora, o problema que foi identificado é que muitos aposentados e muitos pensionistas não haviam autorizado descontos para essas associações. Vejam bem que não é sindicato, são associações que se formam, são entidades, criam CNPJ e a partir dali então formaliza esse convênio com autorização de aposentados e algumas, a maior parte estava sem autorização dos aposentados, fazendo desconto compulsório e sem autorização. E é o que essa investigação vai passar apurada a partir de agora. Vai saber quem autorizou, quem não autorizou, mas o montante de dinheiro envolvido, nós estamos falando aqui em 6,3 bilhões, segundo aponta a investigação da Polícia Federal. Isso é o que chama atenção aí, 6,3 bilhões. Você vai acompanhar agora no desdobramento dessa reportagem aqui o que diz o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, porque o INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social. E segundo o Lupe, ele fala aí, o presidente do INSS, ele é funcionário, ele é servidor de carreira, ele é procurador. Esse processo está em segredo de justiça, por isso a gente não consegue ter acesso ao conteúdo dele, aos detalhes, ao detalhamento. A gente tem acesso ao que a Polícia Federal está divulgando, o que a Controladoria Geral da União está divulgando e o que as partes envolvidas, os ministros, eles estão falando. Agora, essa informação de que as associações são 11, eu acho um total de 11 associações ou mais de 11, eu não sei o número exato aqui, muitas delas foram descredenciadas, ficaram apenas aquelas associações que realmente têm autorização de aposentados e pensionistas para fazer esse desconto em folha de pagamento. Mas esse escândalo no INSS, eu creio, ele vai muito além disso. São inúmeras as pessoas aposentadas e pensionistas, que recebem ofertas de empréstimos de bancos. O cara consegue se aposentar hoje, ou antes mesmo de se aposentar. Essas instituições financeiras, elas têm informações privilegiadas de forma a oferecer, a ficar ligando para aposentados e pensionistas já aposentados ou em vista de se aposentar, oferecendo empréstimo, cartão de crédito. Como é que consegue isso? Por meio de informações privilegiadas, compra de dados, compra de telefone. Isso é uma máfia que tem dentro do INSS que precisa ser desbaratada. É uma máfia que está lá e é associada a bancos, instituições financeiras, algumas já credenciadas ao INSS para fazer empréstimo consignado em folha de pagamento. Eu vou agora ao desdobramento dessa reportagem aqui, porque eu acho que ela precisa ser detalhada, porque tem inúmeras associações que estão operando no Brasil, associações de aposentados e pensionistas, e fazendo desconto em folha de salários, em folha de pagamento desses aposentados. Você vai acompanhar agora, porque a Selma Dias, que é repórter da TV Brasil, ela acompanhou ontem essa operação, o início até o final, e tem uma reportagem detalhada ouvindo o Carlos Lupe, que é ministro da Previdência, ouvindo o
pessoal da Controladoria Geral da União, ouvindo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a quem a Polícia Federal está subordinada, que é o Ministério da Justiça. E a partir desse detalhamento, então, nós vamos entender melhor. Vamos à reportagem. Pois é, essa operação aconteceu hoje de manhã e ainda tem desdobramento acontecendo pela via política. Como você disse, saiu agora há pouco a demissão oficial, a exoneração, no Diário Oficial, a exoneração de Alessandro Stefanuto da presidência do INSS. Ele é acusado de omissão, ou seja, inércia do INSS diante desses pagamentos, desses descontos irregulares em pensões e aposentadorias. Essas fraudes que começaram lá atrás, em 2019, causaram estranheza, portanto, ainda em gestões anteriores. Stefanuto estava no cargo de presidente desde julho de 2023, mas ele é servidor de carreira do órgão há 25 anos. Ele participou da equipe de transição e acabou indicado para o cargo de presidente pelo atual ministro da Previdência, Carlos Lupe. A demissão dele foi um pedido pessoal do presidente Lula, que recebeu hoje de manhã, durante essa operação, os ministros da Previdência e também o ministro da Justiça. A avaliação do presidente Lula foi a de que somente o afastamento determinado pela Justiça não seria suficiente. A gente ainda não tem a resposta do presidente do INSS, do ex-presidente do INSS, sobre essa exoneração do presidente Lula, do Palácio do Planalto, mas nós preparamos uma reportagem completa contando ali todos os detalhes dessa operação de hoje da Polícia Federal. Veja aí. Uma operação robusta para proteger aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais nos contra-cheques. Ao todo, 628 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União foram às ruas hoje de manhã para cumprir 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária em 3 estados e no Distrito Federal. Além do bloqueio de bens no valor de mais de R$1 bilhão, foram apreendidos nos endereços carros de luxo, joias, obras de arte e dinheiro vivo. A suspeita dos investigadores é que 180 mil beneficiários podem ter sido lesados e juntos, de 2019 para cá, tiveram um prejuízo superior a 6 bilhões e 300 milhões de reais. A fraude acontecia por meio de um desconto mensal não autorizado no contra-cheque das vítimas. Foi possível comprovar as nossas hipóteses criminais que fazem parte do plano de investigação, mostrando, enfim, desenhando muito nitidamente para todos os investigadores que de fato estamos no caminho correto e que a proteção aqui já dita, dos pensionistas e dos aposentados é o grande objeto dessa nossa investigação. A investigação da CGU começou em 2023. O motivo foi um crescimento explosivo dos descontos nos contra-cheques dos beneficiários. A Controladoria chegou a fazer uma auditoria e, ao entrar em contato com 1.300 aposentados e pensionistas, descobriu que 98% deles não sabiam que estavam sendo descontados. Ainda segundo a investigação, 11 das 29 instituições autorizadas pelo INSS para fazer esses descontos estavam atuando de forma ilegal. Para concretizar a fraude, elas falsificavam assinaturas e aproveitavam a falta de fiscalização do Instituto para retirar os valores. Essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse. A operação de hoje resultou na prisão de 5 dirigentes dessas associações, todos de Sergipe. Além disso, por ordem judicial, 6 servidores do alto escalão do INSS foram afastados dos cargos por 6 meses, incluindo o presidente Alessandro Stefanuto, acusado de omissão. Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Para quem ainda não sabe se foi ou não lesado, é possível checar no site ou no aplicativo Meu INSS e, se for o caso, bloquear o desconto. Foi uma fraude
contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias.